Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos com uma partida que acabou de acontecer no Tat Steel entre o Ian Nepomniachtchi e o Ding Liren, os dois últimos que disputaram o título mundial. Foi uma partida muito interessante. Bora lá, vamos ver? Então vamos lá, Nepo tá de branco e Ding Liren tá de negras. Ser com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Estão na Rui Lopes, né? A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, D3, B5, bispo B3, D6, C3, roque, A4, bispo D7, bispo A2, H6, H3, e até aqui na posição está igual. 0, 0, 0, 0. Rook E8, bispo E3, rook B8, torre B8, cavalo de B D2, bispo F8. Aqui que poderia ser um pouquinho diferente, não, ó. 13 poderia jogar aqui, ó. B por A4, B3, A por B3, bispo por B3 e dama C8. Ou bispo A4, dama por peão, dama por peão e NB4 e cavalo B4. Ele está atacando a dama com o bispo, é bem desagradável. Mas vamos continuar o que foi no jogo, aconteceu. G4. Se jogasse B4 também ia ser igual jogado. Bispo E6. O que podia ter jogado? Se jogasse só, por exemplo, B por A4, G5, bispo por H3, G por F6, dama por F6, dama por A4, torre B2, rei H1, bispo por F1, torre por bispo e rook D8. Mas vamos voltar ao jogo. Bispo por E6, torre por bispo, A por B5, A por B5. Ninguém estava querendo abrir a coluna para eles, né? Então a coluna ficou aberta e A tá tomando, e a torre, os brancos tomando conta. G5, H por G5, torre por G5, torre E8, rei H2, T5, torre G1, e as brancas vão trazer essa torre para tentar entrar na coluna H. D4, C por D4, E por D4, bispo F4, bispo protegendo o peão, bispo G3, para trazer o peão para ficar juntinho com o outro, bispo por G3, torre G3. Agora o Nepo vai começar a fazer o plano dele. Dama D6, cravou, ele tirou porque justamente ele vai querer entrar na coluna H. Torre A8, torre para 8, torre A8. Vai evitar probleminhas, tirou a dama
da oitava. Dama D7. Por quê? As brancas estão ameaçando aqui. As brancas estão ameaçando F7. E as negras foram defender lá. Cavalo F3. Torre B8. Podia ser, talvez. Aqui está um lembrete de. Podia ser torre A1, rei G2, cavalo H5. Aí ia ser complicado aqui, talvez. Seria melhor mesmo. Mas vamos lá. Dama C2. O na água 4 sempre seria interessante. Porque ó, ele fecharia a coluna aqui e atacaria os peões. Atacaria esse peão de. Mas vamos lá, voltando. Torre B6. Poderia ter jogado torre E8 para evitar qualquer avanço do peão para E5 para tirar esse cavalo, né? E abrir para o ataque lá. E5 não jogou, agora vai. Cavalo H5. Torre G4. Agora a preta deve evitar a dama B3, né? De novo. Vai ficar ameaçando lá. Torre B8. Ela preferiu jogar dama D5. Ficava ameaçando o cavalo. Tudo bem que o cavalo está protegido, mas ficava ameaçando. A torre B8 aqui não tem função nenhuma, né? Não tem nada que possa penetrar lá. Pelo menos por enquanto não tinha. Dama C5. Cavalo E4. Cavalo E4 seria um lance interessante, né? Daí G6. Dama. C5 pressionando o peão. Olha esse cavalo protegendo essa casa aqui, ó. Dava um duplaço aqui que o cavalo está protegendo. Mas vamos ver. Rook D8. Depois daqui começou a despencar a casa. Seria melhor torre E8. Mas ele continuou lutando. Ó, podia jogar. Agora ele podia trazer a torre para H4. Ou ele capturar D4. Cavalo capturava. Torre. F6 protegendo e atacando o cavalo. Ou aqui, E4. Torre E6. O que eles jogaram? Torre D8. O Nepo jogou cavalo E4. Aqui tem um monte de item que podia ser jogado, né? Podia ter dama por B5, dama D5, dama A6, não querendo trocar as damas. Ou, em vez disso, podia ser dama por dama, torre por dama, torre E4 e rei F8. Ia trazer o rei para tentar segurar o peãozinho aí. Ou, você poderia aqui depois cavalo E5, torre D4, cavalo F3, cheque,
mas voltar, cavalo F3 cheque, mas voltava outro cavalo, né? Poderia ser cavalo por cavalo, e se ela pegasse o cavalo, perdia a torre lá embaixo, né? Se fosse isso daqui, ela podia ser aqui, e ela cheque. Ou E6, F por E6, cavalo E4, ou até mesmo dama por B5, cavalo F6, e ficariam iguais. E a torre H4. A torre H4 acho que é muito importante, coisa, porque vai permitir um ataque muito forte com os dois cavalos. Lógico, coisa vai proteger, né? Mais, ele jogou dama E6. Era melhor jogar dama D5. Na realidade, ele tem que, acho que, para ele trocar logo, porque ele está sob um forte ataque, né? Trocar as damas ia ser uma boa para ele. Mas, pode até ser para ele, mas não pro Nepo. Torre para H4. Se ele jogasse o dama por B5 seria melhor. Mas vamos lá. Torre D5 ameaçando a dama. A dama recuou para A3. G6 defendendo o cavalo. Cavalo de F. G5 atacando a dama. E o Ding Liren abandonou. Por que será que o Ding Liren abandonou? O cavalo está atacando a dama. O que ele podia fazer? Olha que situação. Nessa casa ele não pode vir, que vai, se ele mexer aqui, vamos faz hipótese que ele, se ele jogar a dama E7, eu vou fazer. Se ele jogar a dama E7, dama por dama, cavalo por dama, cavalo por dama, dama por cavalo, torre por cavalo, peão por dama, cheque. Vai o rei que vá para cá, pega. Então não foi isso. Ó. Aqui, quando jogou aqui, o Nepo desistiu. O Nepo não, desculpa, o Ding Liren desistiu. Então jogar dama aqui, ele não pode. Que deve acontecer a mesma coisa. Ó. Torre por cavalo. Se ele pegar, ele leva um triplo caprichado aqui, né?
que ele pensou nesse em todos e desistiu. Ele abandonou aqui e o Nepo conseguiu uma vitória. Enfim, o Nepo tá chegando também nos líderes. É que não acabou a rodada ainda, mas depois da manhã eu atualizo vocês. Mas o Nepo tá chegando. Chegou aqui, o Digli abandonou. É, realmente o ataque das brancas está forte, né? E as negras não tem possibilidade de contra-atacar. Dá a impressão que as negras estão esperando o que vai acontecer, porque não tem como atacar. É, não tá fácil a posição mesmo. Mas o Nepo desistiu. Desculpa, o Ding Liren desistiu. O Nepo conseguiu uma vitória que o fez chegar perto dos outros, porque acho que só o. Que quase todo mundo tinha empatado. Até a hora que eu tava olhando a partida, o Nepo só que tinha ganho. Daí eu resolvi trazer a partida dele. Valeu, pessoal. Até mais, muito obrigado. Curta o vídeo. Se inscreva no canal quem não é inscrito. E vamos